pessoal, estamos aqui de volta hoje para conversar com vocês sobre estudos técnicos preliminares. Essa importante ferramenta utilizada nas contratações públicas para subsidiar as escolhas feitas pelo gestor para enfrentamento de uma política pública determinada. Então, o estudo técnico preliminar, o primeiro ponto que a gente vai conversar com vocês, retomar a questão da medida provisória 926/2020, que trouxe aspectos de flexibilização a serem observados pelo gestor para contratações a fim de enfrentamento da pandemia do coronavírus. O primeiro aspecto é o que? Deixou-se de exigir estudos técnicos preliminares para essas contratações. Mas mesmo em relação a essas, o tribunal trouxe algumas exigências para que o gestor traga da sua justificativa para essas contratações. Quais foram? Estão lá no acórdão 1335/2020 plenário, para contratações voltadas para enfrentamento da pandemia. Tem que ter a necessidade da contratação, porque aquela escolha é realmente necessária para enfrentamento da pandemia. Trouxe a necessidade de você demonstrar as quantidades acompanhadas das respectivas memórias de cálculos que você está utilizando para fundamentar a escolha das quantidades daquela contratação específica. E por fim, a destinação, que seja vinculada ao enfrentamento da pandemia. Então tem que ter justificativa nos autos para essa escolha feita e que tem que ter vinculação a esse objetivo estratégico de enfrentamento da pandemia, que são pontos que são trazidos no estudo técnico preliminar. Então, ele deixou de exigir alguns aspectos para fins de contratação, a fim de enfrentamento da pandemia, mas o gestor tem que ter os seus cuidados para justificar a escolha, vinculando ao enfrentamento dessa situação estratégica da pandemia do coronavírus. Então, bem nesses casos, tem que ter cuidado gestor em observar aspectos constantes dos estudos técnicos preliminares. Dois exemplos rápidos aqui sobre essa importância, porque no futuro, como eu sempre gosto de trazer para vocês, se você não tiver feito essa justificativa nos autos, vai ficar difícil depois você conseguir comprovar. O primeiro caso que eu trago é o caso de uma compra de projetores. Eram projetores de uma faixa de mais ou menos 50 mil reais, esses projetores. Ele realmente tinha esse preço, mas o problema qual era? A primeira peça do processo era uma justificativa falando que era necessária a contratação para aquela unidade requisitante, mas não havia justificativa do porquê era necessário. Tinha só falando que a quantidade era uma quantidade de 10 projetores. Existe realmente esse projetor, ele é um projetor que tem aquele valor, mas não havia justificativa do porquê de se comprar uma quantidade de projetores tão elevada para atender a qual necessidade. Não existia essa justificativa e o gestor que fez a requisição inicial já tinha se aposentado e quem estava na gestão não tinha elementos para comprovar o porquê daquela escolha. Então, esse cuidado tem que ser tomado justamente à época da contratação. Por que a escolha dos projetores tão caros? Chamou a atenção da gente isso. Nessa quantidade tão elevada para uma unidade que não tinha sequer auditórios para que fosse feita essa compra tão elevada. Para você ter uma ideia, nesse ente havia aproximadamente, ou melhor, exatamente 5 auditórios. E estava sendo feita a compra de 10 projetores. Por que essa escolha? Não se soube responder por quê. Isso pode gerar uma responsabilização futura do gestor. Um outro exemplo são de cadeiras. Diga aí você, o que é uma cadeira cara? Pois é, foi feita uma ata de registro de preço. Para quê? Para ser feito uma compra de cadeiras, cada cadeira custando 5 mil reais. Cadeira bem cara. Mas realmente aquela cadeira era uma cadeira de 5 mil reais. Realmente o preço era aquele. Mas você comprar 100 cadeiras de 5 mil reais, que justificativo você tinha para fazer uma ata de registro de preço com essa quantidade de cadeiras a esse preço? Igualmente não tinha justificativa no processo para isso. Somente a demanda da unidade requisitante acompanhada das quantidades necessárias com os preços que eram utilizados e que realmente eram os preços vigentes à época para aquelas cadeiras. Não havia a justificativa da escolha. Então, essa justificativa da escolha é muito importante e isso é previsto onde? No estudo técnico preliminar. Lá na IN, Instrução Normativa 40/2020, tem lá aspectos trazidos sobre o que deve ser observado nos estudos técnicos preliminares pelos órgãos da Administração Pública Federal. E lá pode ser um bom roteiro para aqueles que querem entender um pouco mais sobre o estudo técnico preliminar, tá bom? Vamos falar hoje sobre alguns componentes do estudo técnico preliminar que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos também. Primeiro, o DOD, Documento de Oficialização da Demanda.
Quem deve fazer ele? É um documento específico sobre o que é a demanda e que vai servir de base para a elaboração do estudo técnico preliminar. Deve ser feito por quem? Pela unidade requisitante, junto com o setor técnico respectivo, para subsidiar aqueles que vão elaborar o edital. Mas tem que haver o envolvimento da unidade requisitante e do setor técnico para se elaborar realmente um documento de oficialização de uma demanda consistente para fins de elaboração desse estudo técnico preliminar, que será base posterior para se elaborar 1, 2 ou até mais termos de referência. E quem faz isso é a unidade requisitante e a unidade técnica capaz de subsidiar a elaboração dos requisitos necessários a essa contratação. E o que nós devemos colocar nesse documento de oficialização da demanda, que é componente, esses itens do documento de oficialização da demanda, do estudo técnico preliminar? A necessidade da contratação, que é o quê? O problema. Que problema você está querendo, você está vivenciando, que precisa ser enfrentado? Que necessidade esse problema gera? E o que vai ter que ser contratado para poder enfrentar essa realidade? Então, na necessidade da contratação tem que constar esses aspectos, exatamente. A, o problema existente. B, qual a necessidade que esse problema gera e o que deve ser contratado para poder superar essa dificuldade detectada naquela realidade específica da gestão da política pública que está sendo objeto de contratação para enfrentamento de uma necessidade da administração e da sociedade como um todo. Outro ponto, alinhamento estratégico. Olha, tem a ver também com a medida provisória 926 que eu falei, com os requisitos que devem ser observados. Qual o alinhamento estratégico daquela contratação com as estratégias definidas pela administração como um todo? Tem que ter, a administração tem que elaborar o seu mapa de planejamento estratégico, onde tem os itens estratégicos a serem observados. Qual o alinhamento dessa contratação com essas estratégias definidas no início da gestão para enfrentamento das políticas públicas a cargo da administração pública? Qual o alinhamento específico? Lembra que lá na medida provisória 926, justamente, traz também essa necessidade complementada pelo acordo do tribunal que eu mencionei anteriormente, essa necessidade de você apresentar esse alinhamento estratégico para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, para você poder utilizar da medida provisória mencionada para poder justificar a sua contratação. O alinhamento estratégico com a política de enfrentamento da política, corrigindo, o alinhamento estratégico para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Então, tem que ter um alinhamento estratégico com aquilo que a administração tem como prioritário, de acordo com o seu mapa estratégico, ou com as estratégias definidas para enfrentamento de uma realidade específica, como no caso do coronavírus. Então, nós temos, nesses componentes do estudo técnico preliminar, a necessidade da contratação, como dito, alinhamento estratégico e um terceiro item, resultados pretendidos com aquela contratação. O que se pretende? Detalhar isso, gente. Tem que escrever. Vamos escrever esses elementos que vão servir de base, são relevantes para você poder fazer uma contratação, ou melhor, avançar para um termo de referência consistente que justifica a sua contratação de forma adequada. Então hoje, pessoal, vamos encerrando esse vídeo. Eu quero agradecer a vocês, pedir para vocês deixarem o seu like, faça a inscrição no canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa ter novas ideias, dê suas sugestões também, para que você possa contribuir com melhores vídeos de melhor qualidade, com conteúdos que sejam realmente relevantes para a sua realidade específica como gestor, como contratante, que a gente quer realmente contribuir para uma melhor gestão dos recursos públicos. Nos próximos vídeos a gente vai avançar nos outros componentes dos estudos técnicos preliminares. Um grande abraço para vocês e até a próxima!